Olá, jovens, como vocês estão? Tudo bem? Bom, mais um vídeo aqui então de resolução de exemplos para vocês e a gente vai começar a abordar agora o tópico de cinemática tridimensional. Na realidade, de duas ou três dimensões, né? Exclusivamente o exercício que eu escolhi para esse livro, a gente vai tratar ele totalmente como um sistema bidimensional, ou seja, num plano. O exercício que eu escolhi para vocês é o exercício 12 do capítulo 4. Vamos lá ao enunciado. Em um certo instante, um ciclista está a 40 metros leste de um mastro de um parque, indo para o sul com uma velocidade de 10 metros por segundo. Após 30 segundos, o ciclista está a 40 metros ao norte do mastro, dirigindo-se para leste com uma velocidade de 10 metros por segundo. Então, para o ciclista, durante esse intervalo de 30 segundos, quais são o módulo e a direção do deslocamento, o módulo e a direção da velocidade média, o módulo e a direção da aceleração média? Pois bem, para a gente começar esse exercício, a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma representação gráfica, né? A gente tem que criar o nosso plano, nosso eixo de referência aqui e posicionar então as direções norte, sul, leste, oeste de acordo com esse sistema. Então eu fiz aqui um desenho para a gente ganhar tempo, eu já vou colocar ele inteiro aqui para nós. Então percebo que eu escolhi o plano XY na representação, aonde a origem é a posição do mastro. E o que nós temos é que a direção norte coincide com o sentido crescente do eixo Y, a direção leste coincide com o sentido crescente da direção x. Sul coincide com o sentido negativo do eixo y. E oeste coincide com o sentido negativo do eixo x. Então esse é o nosso referencial. E aí o exercício nos diz que ele inicialmente está na posição 40 metros a leste do mastro e depois ele vai parar na posição 40 metros a norte do mastro, certo? Então o que a gente tem é isso aqui. Então a gente pode definir aqui na representação de vetores, o que a gente chamaria de um vetor posição inicial, em vermelho aqui, vou chamar de um vetor R0, vetor inicial, e depois um vetor posição final, que eu vou chamar apenas de R, então. Perceba que no exercício ele nos diz que inicialmente a velocidade dele é em direção e sentido ao sul, então a gente tem aqui uma velocidade que a gente pode chamar também de V0, um vetor velocidade V0, que aponta para o sul, de 10 metros por segundo, e depois um vetor velocidade final, que ele diz que aponta para leste, então ele aponta para no sentido de crescimento de x aqui, então um vetor final para cá, que eu vou chamar apenas de vetor v. Então essa é a nossa representação. Então percebam que a gente tem um deslocamento que ele executou deste ponto, dessa posição R0 até essa posição R final. Então se a gente representar aqui esse deslocamento, seria algo daqui até aqui. E nós podemos chamar de vetor ΔR. E é com relação ao ΔR que a gente vai responder as questões A e B. Então vamos lá. Para a questão A aqui, o que ele nos pede é o módulo desse vetor de deslocamento. Então, o módulo de ΔR é o que o exercício está nos perguntando. Bom, a gente sabe que ΔR pode ser calculado como sendo posição final menos a posição inicial. Sendo assim, a gente tem que a posição final é definida como a posição de 40 metros na direção y, crescente. Então, a gente tem aqui 40 metros j, que representa a direção crescente, a direção e sentido crescente de y. Menos a posição inicial, que seria 40 metros na direção i, positivo. Então, menos 40 metros na direção i. Esse menos vem do menos do delta aqui, tá? Então, é 40 metros na direção i positivo, mais o menos que vem desse delta. Então, seria este o nosso vetor deslocamento, ΔR. Se eu quero o módulo, basta então eu calcular a raiz da componente x ao quadrado, que seria então menos 40 metros ao quadrado, mais a componente y, 40 metros.
Então, se eu fizer essa conta, vai dar um valor aproximadamente 56,6 metros. Então, este é o módulo do nosso vetor de deslocamento. Agora, se eu quero a direção seria o quê? A direção seria aqui na nossa figura, a gente determinar um ângulo θ, ou um θ' aqui, que vai ser negativo, porque é no sentido horário, com relação aos eixos aqui que eu escolhi, né? Seria como se eu estivesse daqui rodando no sentido horário, ou este ângulo positivo, um ângulo θ aqui. Vamos lá, como é que a gente pode definir isso? Se eu olhar o triângulo formado entre os vetores R, R0 e ΔR, eu tenho um triângulo retângulo aqui. Assim eu consigo facilmente obter o ângulo θ' a partir da tangente dele. Eu tenho aqui, então, na questão B, que tangente do ângulo θ' seria igual a o módulo do cateto oposto, que é R, dividido pelo módulo do cateto adjacente, que é R0. Então, se eu fizer tangente a menos 1 dessa divisão, ou seja, o arco tangente dessa divisão, eu vou ter o meu ângulo θ'. Neste caso aqui, o módulo de R0 é 40. O módulo de R também é 40. Então, isso seria tangente a menos 1 de 40 dividido por 40. Tangente a menos 1 de 1. E isso me dá um ângulo de 45 graus. Sendo assim, eu tenho que a minha direção é... Se eu pensar no ângulo θ', a gente vai ter que é um valor negativo. Ele deve assumir um valor negativo porque o sistema aqui está rodando no sentido contrário de crescimento do ângulo θ. Então, neste caso aqui, o θ' seria um ângulo menor que zero. Então, ele é um θ' igual a menos 45. Ou, se eu quiser representar o ângulo θ, que aí é o ângulo de crescimento certo, que vai ser um ângulo positivo, que está com relação ao semi-eixo positivo de x, aí o que a gente tem é que o ângulo θ vai ser igual a 180, que seria meia volta, menos o θ', que é 45 graus. Então, isso dá um ângulo θ de 135 graus. Essa é a resposta da direção, então, do nosso vetor de deslocamento. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para o vetor velocidade média. Bom, então, questão C, a velocidade média, ele é basicamente como sendo ΔR dividido pelo intervalo de tempo. Então, neste caso, o módulo fica fácil, né? Porque o módulo da velocidade média vai ser igual ao módulo do deslocamento ΔR no intervalo de 30 segundos, ΔT. Então, isso dá para a gente um valor de 56,6 metros, que é o módulo de ΔR, a gente calculou no item A, dividido por 30 segundos, que é igual, então, a aproximadamente 1,89 metros por segundo. Então, está aqui a resposta do item C, o módulo da velocidade média. Bom, no item D, ele pede a direção da velocidade. Ué, aqui fica fácil, né? Porque se a partícula se movimenta desta posição até esta posição, então a velocidade tem a direção de ΔR, que era o que a gente esperava, né? Afinal de contas, o vetor velocidade vai ter a mesma direção do vetor ΔR. Então, ele tem aqui também a direção θ' menos 45 graus, ou um θ de 135 graus positivo. Então, essa seria uma resposta também do item D. Bem tranquilo. Agora, para o item E e F, eu vou deslocar um pouquinho o sistema aqui para cima para gerar um espaço para a gente. Então, vamos lá. Questão E. Ele pede para a gente o módulo da aceleração média. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é a definição de aceleração média. A definição de aceleração média é a variação do vetor velocidade dividido no intervalo de tempo, ΔT. Que isso fica, então, velocidade final menos a velocidade inicial dividido por ΔT. Que, neste caso, nós temos o quê? Velocidade final. Velocidade final é esta aqui. Ela é
um módulo de 10 metros por segundo, que o exercício nos diz aqui, ó, 10 metros por segundo, só que na direção x crescente, positivo de x, então i. Então ele ficaria 10 metros por segundo na direção positivo i, menos a velocidade inicial. A velocidade inicial também tem um módulo de 10 metros por segundo, o exercício nos diz, só que ele está na direção y negativo, decrescente de y, na direção sul aqui. Então seria menos 10 metros por segundo j. Só que menos da direção com menos do delta acaba então ficando um sinal positivo aqui. Mais 10 metros por segundo na direção j, então. E tudo isso dividido por ΔT, que é 30 segundos. Pronto, agora é só fazermos essa conta. Se a gente pegar 10 dividido por 30, isso dá para a gente um vetor velocidade média de 0,333 aproximadamente, né? Vou parar aqui na terceira casa, metros por segundo ao quadrado e por que segundo ao quadrado? Porque é metros por segundo dividido por segundo. Mais, mesma coisa, 10 dividido por 30 dá aproximadamente 0,333 metros por segundo ao quadrado na direção j. E se eu quero o módulo da aceleração média, basta a gente fazer então aquela conta da raiz do termo x ao quadrado, 0,333 ao quadrado, mais 0,333 ao quadrado, que é o termo y. Então, fazendo essa conta, vocês chegam no módulo da aceleração média como sendo aproximadamente 0,471 metros por segundo ao quadrado. Então, para a letra F, a gente quer a direção da aceleração, né, da aceleração média. Então, eu preciso primeiro determinar qual que é a direção do vetor ΔV. Então, a gente vai fazer aqui o nosso... Vamos definir o triângulo. Vamos construir o triângulo definido pelos vetores V0, V e ΔV. Ele ficaria algo com essa cara aqui, assim, ó. Nós temos aqui o V0, né, verticalmente para baixo. O V horizontalmente para a direita aí. Aí o ΔV seria este vetor aqui, ó, daqui para cá. Então isso seria o nosso ΔV. É esta direção aqui que eu quero determinar. Ou esta aqui, né, que é o mesmo ângulo. Então quanto que é este ângulo θ aqui? Então para determinar esse ângulo θ, basta a gente fazer tangente de θ igual a o módulo de V0, que é o cateto oposto, dividido pelo módulo de V, que é o cateto adjacente. Então, neste caso aqui, se eu fizer tangente a menos 1, desta conta, como os módulos de V e V0 são iguais a 10 metros, o exercício nos dá aqui, então a gente teria aqui tangente de 1, então a gente tem nesse caso também que o θ é igual a 45 graus. Então, 45 graus com relação ao semi-eixo positivo de x. Então, é um ângulo positivo neste caso, porque ele está no sentido anti-horário aqui, crescente. Então é isso, pessoal. Mais um exercício resolvido aí. Qualquer dúvida, entre em contato comigo.